Olá, bom dia. Espero que tenham passado bem essa passagem de domingo de Páscoa. E essa semana eu selecionei uma lição que eu sinto que foi a experiência que Jesus teve, que foi essa experiência de estar nas mãos de Deus, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente possa começar a sentir essa presença de Deus dentro de nós, em nossas vidas, em nossas escolhas. Que essa semana seja bem auspiciosa para todos nós, continuando essas inspirações que nós tivemos durante essa semana passada, Semana Santa, com várias mensagens, compartilhamentos que nós tivemos em renascer para a luz, porque o mundo está precisando deste despertar, ok? Então, nós vamos começar aqui com a lição que será o desafio aí de todos nós aí essa semana. Entrega o futuro nas mãos de Deus. Então, antes de a gente fazer esse revolvimento, eu trouxe algumas mensagens que o curso nos traz quando iniciamos pelo curso. Então, o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Mas ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Então, quando ele fala de herança no curso, isso me vem sempre a nossa centelha divina, é a nossa paz interna. Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia. Quando nossos pais faleceram, eles deixaram uma herança. E nessa herança teve um inventário e nós tivemos que fazer as divisões. Quando a gente fala de herança natural, a herança do pai espiritual, não existe inventário, porque essa herança foi dada a todos da filiação. Todos os filhos têm essa herança. E o curso em Milagres vem nos trazer de volta, zelar por essa herança. O que representa zelar por essa herança? Talvez entregar nas mãos de Deus e sentir essa paz interna e começar a viver na amorosidade do meu ser, porque a herança nos conecta com o ato da criação e isso nos faz lembrar que a essência do meu ser é amor. Então eu sou um ser de luz, sou um ser de paz e a essência do meu ser é amor. Eu quis começar esse nosso exercício para que vocês possam sentir a profundidade dessa lição pode te levar a experimentar. Então eu gostaria de colocar uma fala de Divaldo Franco. Ouça. E nós estamos fadados à luz, porque nós somos lucigênitos. Da sublime luz, nós somos criados. Não estamos na terra para sofrer. O sofrimento é uma opção nossa. Então, eu gosto muito dessa fala do Divaldo Franco, porque ele diz que nós somos lucigênitos e estamos fadados à luz. Isso bate de encontro com o curso em Milagres, que veio restaurar essa minha consciência da minha verdade, da sua verdade, da nossa verdade. Nós viemos no ato da criação, a essência é o amor e que gerou toda a filiação. Então, só para que você possa sentir esse exercício dentro dessa consciência, ok? Então, vamos iniciar as reflexões desse exercício. Aceita a ideia de hoje e terás ultrapassado toda a ansiedade, todos os abismos do inferno, todo o negror da depressão, os pensamentos de pecado e a devastação gerada pela culpa. Então vamos trazer também
um trecho de uma prece do Curso em Milagres. Aceitar a ideia de hoje. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me criou me dirigirá. Isso é uma parte de uma meditação do Curso em Milagres. Então, isso representa que, à medida em que nós estamos fazendo esses exercícios, vocês estão vendo que o foco das lições de um Curso em Milagres é eu começar a me relacionar com a minha verdade e com Deus dentro de mim. Então vejam alguns exercícios que nós já passamos. Eu sou como Deus me criou, caminho com Deus em perfeita santidade, eu poderia ver a paz ao invés disso, não darei valor ao que não tem valor. Então lentamente eu vou restaurando essa minha relação com a minha própria essência, porque estar nas mãos de Deus ou ir na presença de Deus é você estar na consciência da tua mente correta, que ela me traz a consciência do meu ser, do amor, da paz. Então eu olho o mundo, nessa consciência eu consigo olhar o caminho do amor ao invés do caminho da dor, porque o curso está nos trazendo essa possibilidade de escolha. Então vejam bem, essa semana esse exercício vai ser de entrega. Essa entrega nas mãos de Deus é você se colocar dentro dessa consciência, me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque quando eu me conecto com essa voz, Ele que conduz. Tá claro? E o que nós iremos ultrapassar? A ansiedade, o abismo do inferno, o negror da depressão, os pensamentos pesados e devastação gerada pela culpa. Então, toda vez que eu entro numa consciência equivocada do meu ser, eu entro no papel do Marcos Adriano, que a figura do meu ego, né, da escuridão me conduz, e nisso eu começo a experimentar as limitações dessa verdade, e isso é o que me bloqueia o exercício do amor. Por isso que eu quis trazer aquela primeira menção do curso, né? Eu não vim te dizer o que é o amor, mas eu vim te ajudar a sentir o que bloqueia você estar no amor. Ok? Vamos prosseguindo com mais um revolvimento, com uma fala do Divaldo Franco. Ouçam isso. O espírito Joana de Ângeles anota que nos dicionários do futuro desaparecerão duas palavras em nosso idioma: culpa e pecado. Isso também, de novo, bate muito com o Curso em Milagres, porque uma vez que eu me identifico com ser como Deus me criou, eu trago a experiência da minha inculpabilidade, ou seja, sem culpa e sem pecado, porque eu trago a memória de ser apenas luz e amor. E aí, quando biblicamente foi deixado dois caminhos a seguir, ou você vai pelo amor ou vai pela dor. Então ele já dizia lá atrás que eu tinha a possibilidade de escolher o amor, e eu acredito nessa era de regeneração, neste exato momento que a humanidade se encontra, você resgatar essa verdade que nós podemos ir pelo caminho do amor ao invés da dor. Eu acredito que a nossa liberação deste mundo, né? A nossa liberdade, ela está dentro dos meus próprios aprisionamentos criados nessa mente equivocada. E é essa experiência que eu quero que vocês tenham na medida em que eu me coloco nas mãos de Deus, como se você se colocasse no colo de si mesmo, ok? Vamos prosseguindo, mais alguns revolvimentos aqui desse exercício. Aceita a ideia de hoje e terás liberado o mundo de toda a prisão, soltando as pesadas correntes que trancavam a porta para a liberdade.
nunca se esqueça que esse aprisionamento, ele está justamente nessa mente equivocada, na mente do meu ego, na minha raiva, na minha honra, no meu orgulho. Tudo que me impede a ter uma experiência de amor, tudo que me impede está na consciência do meu ser. Prosseguindo. Em nenhum momento a depressão é sentida, a dor experimentada ou a perda percebida. Em nenhum momento a tristeza pode ser posta sobre o trono e fielmente idolatrada. À medida em que eu lentamente me coloco no meu altar, isso quer dizer que eu me coloco na consciência da minha verdade, toda a consciência do corpo, ela desaparecerá, porque eu começo a sentir a abundância do meu ser. Então, lentamente, eu tiro o foco, toda a minha atenção para o nada e começo a experimentar o tudo. O tudo é o que está dentro, é o altar, onde eu tenho que estar toda hora me colocando no coração e sentindo a mente do coração, não a mente racional que traz justamente os equívocos da consciência do papel Marcos Adriano. Eu sempre digo em sala de aula, pensa 10 vezes antes de você entrar numa raiva, porque você vai estar se acorrentando e se aprisionando. Ok? E assim cada momento é dado a Deus ao passar, com o próximo já lhe tendo sido oferecido, e é o tempo da tua liberação da tristeza, da dor e da própria morte. Então nós já vimos que lives anteriores, especialmente numa lição que dar e receber são a mesma coisa na verdade, eu só posso oferecer no mundo o que eu tenho recebido. Então a pergunta fica, estou aberto para receber essa bênção que vem do céu, para que eu possa estender para o mundo? Se abra, Quando eu me entrego nas mãos de Deus, eu estou podendo oferecer ao próximo o que eu tenho recebido. Ok? Então é um tempo da tua liberação da tristeza, da dor e da própria morte, quando eu realmente me desapego dessa consciência que me aprisiona e me entrego a essa voz e estendo automaticamente. Próxima. Deus mantém o teu futuro assim como Ele mantém o teu passado e o presente. São um só para Ele e, portanto, também deveriam ser um só para ti. No entanto, neste mundo, o progresso temporal ainda parece ser real. Este é um ponto bem interessante de detalhar para vocês. No entanto, neste mundo, o progresso temporal ainda parece real. Por quê? Porque nós temos a ideia de passado, presente e futuro. Ou seja, nós nos aprisionamos na ideia do tempo e não da intemporalidade. E aí, quando eu começo a ter a experiência no presente, o que isso acontece? Olha só é te pedido que soltes o futuro e coloques nas mãos de Deus, e verás por experiência própria que também puseste o passado e o presente nas suas mãos, pois o passado deixará de punir-te e o medo do futuro será agora sem significado. Então, o que ele está nos chamando? Justamente para ter uma experiência que eu estou toda hora comentando, de estar no ponto zero. Para quem fez o Retiro Matrix, sabe que eu só saio da Matrix quando eu estiver neste ponto zero. A meditação, a yoga, elas me levam a ter uma experiência nessa presença. E aí o que acontece? Nesse exato momento que você está, nesse instante presente, existe passado? Existe expectativa sobre o futuro? Não, eu estou
100% nesse estado de graça, que eu sempre gosto de chamar. O que é um estado de graça? É a representação, quando você está num final de tarde, olhando um entardecer, e eu te pergunto, naquele exato momento em que você está num estado de contemplação, você tem a ideia de passado ou de futuro? Você está exatamente neste ponto. Então, para que eu comece a ter a experiência e de me entregar nas mãos de Deus, eu preciso estar sempre buscando esse instante presente. Que para quem leu o Eckhart Tolle do Poder do Agora, é esse caminho que o Curso em Milagres está me trazendo. Então, a porta de saída, não se esqueçam, é você sair de todo o barulho e aprisionamento que a mente te traz em relação ao mundo, e você estar no mundo, mas não estar no mundo, né? Isso é até uma das lições que a gente aprende na Brahma Kumaris. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Essa não identificação com o caos da mente do ego e a sua identificação com a tua mente correta, com a essência do teu ser, com a herança natural do teu ser. E quando eu estou nessa experiência com Deus, não existe passado nem futuro, mas um único instante, que é a eternidade. É um momento sem fim, ilimitado. Aquela sensação de você ter ficado assim por alguns instantes, 3, 5 minutos, e parece que você teve uma sensação que você fez uma viagem, teve uma experiência longa, é esse colapso do tempo que a física quântica chama, né? Quando o tempo começa a não ter significado, porque a experiência que você tem, ela te quebra esse padrão limitador do tempo. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, não tem essa ideia quando eu me abro, é uma experiência nessa referência que a lição vai te permitir dar. Então, cada instante que era antes escravo do tempo transforma-se num instante santo, em que a luz até agora oculta no Filho de Deus é liberada para abençoar o mundo. Isso é lindo, pessoal, porque, na verdade, quando eu me permito estar no momento presente, numa reunião, seja de família, seja de trabalho, seja no mundo, eu restauro justamente essa bênção e naturalmente eu estou em paz comigo e eu consigo me colocar como observador do mundo, estando no mundo, mas como observador. Então, vejam bem, quando eu tenho essa consciência de estar como observador, o meu poder de escolha, as possibilidades de tomar uma decisão, ela é muito maior quando eu estou dentro do meu ego, limitado à raiva, e eu tenho uma única escolha, que é justamente atacar o mundo. Quando eu me coloco nessa liberação nas mãos de Deus, a minha escolha vai ser uma única, vai ser pelo amor, pela paz, pela misericórdia, por esse estado que me traz a essência do meu ser. Isso é se entregar nas mãos de Deus. E aí eu te pergunto, entregar-se às mãos de Deus não é entregar-se a si mesmo, a sua própria voz interna? É essa experiência que eu estou propondo um desafio para vocês essa semana, ok? Se puderes ver a lição de hoje como libertação que realmente é, não hesitarás em esforçar-te ao máximo de forma consistente para fazer com que ela seja parte de ti. Eu gosto desse termo consistente, né? Porque às vezes a gente está no meio de uma situação e você fala, não, eu não vou responder isso agora, eu não vou, não dá 2 minutos, você pega e responde. Ai, não consegui segurar. Consistência é você verdadeiramente priorizar estar na essência do teu ser. Então, uma vez que você tem como meta, a minha paz é inviolável, por exemplo, nenhuma tentação do mundo vai fazer eu sair
desse meu propósito. Então, eu tenho como meta a minha paz é inabalável. Toda decisão, eu sempre me pergunto, eu vou ficar em paz com essa escolha ou com essa decisão? Porque eu estou priorizando justamente ter consistência no que eu busco. Tá claro? Então, essa lição é perfeita para você exercitar essa tua intenção e esse teu propósito de se entregar nas mãos de Deus. Que preocupação pode ter aquele que entrega o seu futuro às amorosas mãos de Deus? O que pode ele sofrer? O que pode causar-lhe dor ou trazer-lhe a experiência de perda? O que pode temer? E o que pode olhar sem amor? Então, percebam que quando eu restauro essa presença e essa conexão na vertical, que eu sempre digo em sala de aula, eu me libero de todas as aprisionamentos e da mente limitada, que me traz justamente o meu aprisionamento, que é a mente do ego. É quando eu entro no papel Marcos Adriano. Eu provavelmente vou sair da abundância e vou entrar na escassez. Ele faz esses questionamentos porque quando eu estou nas amorosas mãos de Deus, o que eu deveria temer? Nada, porque eu tenho um sentimento de abundância e é um amor que exala da minha essência, é uma luz. Então vejam bem, você está no meio de um quarto escuro, numa reunião nebulosa e de repente você escolhe se colocar dessa mãos de Deus. Então você imagina que como uma luz começa a exalar e parece que toda aquela névoa começa a se dissipar. Na verdade, é a sensação que eu tenho e eu sempre digo, nos momentos desafiadores do meu dia a dia, quando eu lembro de uma frase do Curso em Milagres, a minha sensação é que a energia crística, eu trago a energia crística, e aí você tem esse sentimento de proteção e sai da ilusão do mundo. Então, quando a gente olha essa passagem que nós ficamos muito revolvendo na Semana Santa, Jesus, na sua caminhada na crucificação, em que consciência ele estava? Ele estava na consciência do corpo, ele estava na consciência do que esse exercício está nos propondo. Ele estava na mão de Deus. Ele estava muito mais yogi, que a gente fala. Ele estava na mente correta. Nós ficamos muito presos na consciência do corpo, então por isso que falar da crucificação vem toda a dor e sofrimento. Outro ponto que eu sempre gosto de colocar dessa passagem é a última. Jesus verbaliza uma frase que ele só poderia estar nas mãos de Deus, no colo, para olhar para o Pai, olhar para o mundo e pedir perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele estava estendendo a sua própria luz para o mundo, porque justamente ele estava na mente correta, ele estava justamente nesse ponto de ser como Deus criou, que é essa proposta desse exercício. Se colocar dentro das mãos de Deus é você estar nessa presença, nessa consciência da tua verdade. Pois aquele que escapou de todo medo da dor futura encontrou seu caminho para a paz no presente e uma certeza de ajuda que o mundo jamais pode ameaçar. Então, quando eu estou verdadeiramente nessa presença, não existe ameaça, porque não estou identificado com a mente que me traz uma consciência de medo, de culpa, de pecado, de depressão, de ansiedade, que é a mente do ego. Então, lentamente eu dissolvo. Então, isso parece ser simples, mas eu sempre gosto de fazer um comentário. Na minha visão, espiritualidade, ela é de escada, não é de elevador. Não é um simples exercício que eu vou sentir que a ansiedade desapareceu, a minha depressão. Esse caminho é de escada, porque à medida em que eu começo a restaurar essa consciência, eu começo a ter experiências
e me liberando das limitações da mente e trazendo a abundância da experiência com Deus. E isso acontece step by step. Então, o exercício diário que você faz, você abre espaço para avançar esses degraus. E lentamente a sua identificação com a escassez começa a diminuir e você começa a ter as experiências na abundância. Eu tenho que treinar agora, porque nós temos que reaprender a verdade do nosso ser. Então, sem exercitar, né, não é num passo de mágica que isso vai acontecer. Ele é um exercício diário de estar toda hora questionando. Então, orai e vigiai, eu sempre digo, muda. Vigia primeiro onde você está e depois você ora. Esse é o exercício que nós temos que ter. Não é 24 horas durante o dia, é 48 horas, porque a cada segundo nós estamos tendo uma decisão, ou pela escassez, ou pela abundância, ou pelo amor, ou pela dor, ou pela identificação com o mundo, ou pela misericórdia pelo mundo. Ok? Vamos prosseguindo aí. Entregue então o teu futuro nas mãos de Deus, pois assim estás pedindo a sua memória, volte novamente, substituindo todos os teus pensamentos de pecado e de mal pela verdade do amor. Então, por isso que eu falei para vocês, à medida que eu vou começando a ter experiência de escada, nessa consciência, eu vou começando a restaurar essa paz interna. E eu sempre digo, espiritualidade é um caminho que não tem volta. Por quê? Uma vez que você experimenta esse estado em qualquer situação, você vai buscar tê-la a todo instante, porque isso vai te trazer um estado de estar bem com você. É uma conquista interna, que não é o mundo que vai dar, é você que vai se dar a você mesmo. Então, essa relação que tem que ser curada não está lá fora, ela está dentro de você. Essa relação que tem que ser curada, como eu me relaciono comigo. Agora estamos realmente salvos, pois nas mãos de Deus nós descansamos imperturbados, certos de que só o bem pode vir a nós. Então esse é o resultado quando eu começo a ter as experiências no presente, onde não existe passado e não existe futuro, mas uma única experiência. E essa experiência fatalmente vai ser o amor e a paz. Eu sempre digo que a paz é a bússola que eu não posso perder, porque quando eu restauro a paz em qualquer decisão durante essa semana, você vai sentir essa conexão nas mãos de Deus. Olha que lindo isso. Se esquecermos, seremos gentilmente tranquilizados. Se aceitarmos um pensamento que não perdoa, ele será rapidamente substituído pelo reflexo do amor. Seguindo, e se nos sentirmos tentados a atacar, apelaremos para aquele, letra maiúscula, lembrem-se, é a nossa conexão com o divino. Apelaremos para aquele que protege o nosso descanso, para que faça por nós a escolha que deixa para trás a tentação. E o mundo não é mais nosso inimigo, pois escolhemos ser o seu amigo. Então, olha que lindo isso. Quando você sentir que a tua paz, onde está o seu descanso, vai ser violada, não caia na tentação de atacar ou de entrar no campo de batalha, porque você justamente está escolhendo estar com aquele que te criou. Então você está escolhendo estar no seu altar, no coração, na tua santidade, na essência do teu ser. Ok? Então, eu vou deixar aqui a meditação, entrego o futuro nas mãos de Deus, que é a lição 194, e eu gostaria de que as pessoas que estão chegando pela primeira vez, elas poderão estar se cadastrando no grupo da live
do WhatsApp e receber automaticamente toda semana esses nossos encontros que são semanais. Eu vou pedir para que, quando você assistir o vídeo, você dá o seu like e se inscrever também no nosso canal do YouTube, que mais pessoas possam ter acesso a toda essa proposta que o Curso em Milagres vem nos trazer. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, que você possa sentir esse acolhimento que o exercício vai propor. Ok? Então, Namastê, Om Shanti e gratidão. Que eu me lembre que sou um com Deus. Hoje dou graças mais uma vez pela minha identidade em Deus. A minha casa está em segurança. A proteção me é garantida em tudo o que faço. O poder e a força estão ao meu alcance em todos os meus empreendimentos. Em unidade com Deus e com o universo contínuo no meu caminho, regozijando-me com o pensamento de que o próprio Deus vai comigo em toda parte. Hoje dou graças mais uma vez pela minha identidade em Deus. Como é santa a minha mente, e tudo que vejo reflete a santidade dentro da mente, que está em unidade com Deus e comigo mesmo. As marcas brilhantes dos meus passos indicam o caminho para a verdade, pois Deus é meu companheiro, enquanto caminho pelo mundo ainda um pouco mais. Que eu me lembre que sou um com Deus. E Deus, que nos ama a todos com amor igual, aquele no qual fomos criados, sorri para nós e nos oferece a felicidade que demos. Hoje não duvidarei do seu amor por mim, nem questionarei a sua proteção e o seu cuidado. Nenhuma ansiedade sem significado pode vir para intervir a minha fé na minha consciência da sua presença. Eu o sinto em meu coração agora. Minha mente contém os seus pensamentos, os meus olhos contemplam a sua beleza, em tudo o que olho. Hoje vejo apenas o que é amoroso e amável. Vejo isso nas aparências da dor, e a dor dá lugar à paz. Vejo isso nos frenéticos, nos tristes, nos aflitos, nos solitários e nos medrosos que são restaurados à tranquilidade e à paz da mente na qual foram criados. Vejo tudo isso porque eu vi primeiro dentro de mim mesmo. Que eu me lembre que sou um com Deus. Nenhum dos meus pensamentos deixa de ter poder de curar todas as formas de sofrimento em qualquer pessoa, nos tempos que já passaram e nos tempos que ainda estão por vir, com a mesma facilidade com que curam aqueles que atualmente caminham ao meu lado. Hoje me uno nesta consciência ao dizer que sou um com Deus. Aceito e agora quero dar. A razão disso é que quero conservar as dádivas que meu Pai me deu. Que a paz esteja comigo hoje,
Asseguro a minha paz praticando a consciência de que sou um com o meu Criador, assim como Ele é comigo. Que eu me lembre que sou um com Deus, em unidade com todos meus irmãos e com o meu ser, na santidade e na paz que duram para sempre. Que eu me lembre que sou um com Deus. Que eu me lembre ser um com Deus.